Depois de uma primeira temporada chocante, até mesmo para quem já conhecia as histórias em quadrinhos, The Boys retorna com momentos ainda mais engraçados, violentos e insanos. Mas será que a segunda temporada vai conquistar o coração dos fãs como a primeira fez? Shazukara! Nesse vídeo nós vamos comentar os 3 primeiros episódios da segunda temporada de The Boys. Então se você ainda não assistiu, corre lá pro Prime Video porque os nossos comentários vão ter spoilers. Aí se você ainda não assistiu, pode estar se perguntando, por que você só vai falar dos 3 primeiros episódios? Bom, diferente do que aconteceu na primeira temporada, em que todos os 8 capítulos foram disponibilizados de uma vez só, a Amazon tá testando um formato de distribuição diferente. Portanto, nós tivemos 3 capítulos lançados e agora teremos episódios semanais. Patrulha do Destino também usou essa abordagem na sua segunda temporada. Pode desagradar a galera que curte maratonar uma temporada inteira de uma vez só, mas provavelmente o que eles querem é deixar a série na boca da galera. Então, que a gente discuta os episódios e crie teorias a cada semana, para criar um efeito parecido com o que era Game of Thrones. Será que vai dar certo? Bom, isso a gente vai ter que esperar pra ver, mas pelo menos por esses 3 primeiros episódios já dá pra gente ter uma ideia do que esperar. A segunda temporada começa de maneira tão brutal quanto a primeira. Pode não ser tão chocante quanto ver a Robin sendo desintegrada pelo trem-bala enquanto Hughie segura o que sobrou da sua namorada nas mãos, mas ainda assim mostra que eles não vão diminuir o nível de absurdo. O episódio se abre com o Black Noir em uma missão para acabar com o terrorista sírio Nakib, que, se vocês se lembram, foi criado meio que indiretamente pelo Capitão Pátria, já que na primeira temporada nós descobrimos que ele distribuiu o composto V entre diversos grupos terroristas ao redor do mundo. A ideia dele era que isso fizesse terroristas superpoderosos, aliás, super vilões, surgirem ao redor do mundo, e isso fizesse com que a população percebesse que os heróis eram necessários em operações militares, dando mais visibilidade para eles e, consequentemente, para Vault, como a Steel queria. E a gente vê como, de fato, não só essa ação, mas o modo como os super-heróis são tratados na mídia, o modo como as homenagens pro translúcido acontecem, como a gente tem uma caça ao terrorismo, que no caso os The Boys são acusados de terrorismo por terem assassinado a Steel, tudo isso faz com que a população se sensibilize ainda mais com o set. Agora não existe só a admiração pelos heróis, por eles serem o que mantém a cidade, o que mantém a América segura. Eles também foram atacados. Isso cria um grau de proximidade entre os heróis e a população. Isso faz com que o apoio a eles seja ainda maior e é claro que com isso eles vão conseguir o que quiserem. Mas do outro lado, os rapazes não sabem o que realmente aconteceu. O Billy desapareceu acusado de assassinar a Steel e todos eles se tornaram procurados, o que obriga o grupo a se esconder na base de uma gangue haitiana. Como a gente comentou na análise da primeira temporada, nós estamos vendo o Hughie e a Kimiko se unindo ao grupo, mas eles já trabalharam juntos antes. Então, muito provavelmente, esse local era um esconderijo que eles já conheciam de outras missões. Deve ser até por isso que o Billy encontra o lugar tão facilmente no final do primeiro episódio. E isso leva a uma das situações que parece que vai se repetir ao longo dessa segunda temporada. O Hughie evoluiu muito de uma temporada para outra. Ele ainda é um moleque, ele ainda é impulsivo em diversos momentos, mas ele também toma para si diversas responsabilidades. Então a gente vê, por exemplo, como ele ainda acredita que eles são capazes sim de bater de frente com a Vault e destruir o set, expondo a situação do composto V. Tem até um momento em que o francês diz que eles não conseguem fazer nada sem o Billy porque eles precisam de um líder e por um breve momento o Hughie até cogita ser esse líder para a equipe. Quando o Leitinho vai para cima dele, o Hughie não foge da luta, ele inclusive confronta o Leitinho. Então a gente percebe como esse não é o mesmo Hughie do começo da série. Afinal de contas, ele passou por diversas situações que, pro bem ou pro mal, transformaram o personagem. Mas quando o Billy retorna, ele não consegue enxergar essas mudanças. Pro Billy, o Hughie ainda é um moleque que mais atrapalha do que ajuda, e mesmo quando ele tem as suas vitórias, ele não consegue aceitar isso.
O bom é que a equipe já passa a reconhecer o Huey como um igual, o que faz com que a gente se aproxime desses personagens e o Billy vai ficando cada vez mais distante. Na análise da primeira temporada, eu falei que o Billy dos quadrinhos é um personagem com o qual a gente consegue se identificar mais, a gente tem mais simpatia pelo personagem, a gente consegue criar laços com ele. Mas isso não quer dizer que o Billy da série é ruim, muito pelo contrário, o Karl Urban é um puta ator, ele tem uma entrega gigantesca na construção desse personagem, mas é fato que o Billy da série é muito mais filho da puta que o dos quadrinhos. É claro que nas HQs muita coisa acontece e essa visão também é balançada, só que a gente sente que na série, a qualquer momento, o Billy pode trair os seus amigos. Isso fica bem claro quando ele tenta matar o irmão da Químico. É a missão, ele quer fazer isso pra ficar mais perto da Becca, então nada vai ficar no seu caminho. E isso também vem pra reforçar que não existe um lado certo nessa história. O Billy não tá fazendo o que ele faz pra salvar o mundo dos super-heróis, pra expor como é podre esse universo do Seth e da Vault. A motivação dele é egoísta. Ele não é o herói da história. Então eu acho que a gente vai ter muito mais desentendimentos entre o Billy e o restante da equipe nessa segunda temporada. Mas como a gente falou na Químico, eu também acho que ela é uma personagem que vai crescer muito nessa segunda temporada. Aliás, eu já acho a versão dela na série muito mais interessante do que a versão dos quadrinhos. Mas eu acredito que ela vai ter destaque até porque o irmão dela foi um dos plots desses 3 primeiros episódios. Ele surge como um terrorista, a gente descobre que ele é o irmão dela, que ele veio com essa missão de acabar com os super-heróis como uma forma de vingança e até chegamos a acreditar que ele pode em algum momento se unir aos The Boys, ou vai ser um plot, ou vai ser um tema recorrente nessa segunda temporada que o tempo todo vai permear entre tá atrapalhando os rapazes e tá atrapalhando o Seth, tá atrapalhando a Vault. Mas não, ele simplesmente é destroçado pela Tempesta no final do 3º episódio. E eu acho que isso vai servir para acrescentar um peso a mais, uma camada a mais na Químico, já que agora ela também tem uma jornada de vingança pessoal. O que faz sentido, porque existe mesmo um grande confronto entre a fêmea e o Stormfront nos quadrinhos. Então eu acho que mesmo com as diversas mudanças nas duas personagens, a gente ainda vai ver essa situação sendo adaptada para a série. E você que viu só a série pode estar se perguntando, como assim o Stormfront? A Stormfront, a Tempesta, é uma mulher. Mas nos quadrinhos não é bem assim. O Stormfront foi criado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, mas com a derrota da Alemanha, a Vault se apossou dele e passou a utilizá-lo em suas próprias equipes. A gente ainda não conhece o passado da Tempesta, mas parece que essa origem foi completamente alterada. Então a gente tem uma personagem com uma personalidade muito forte, que não parece se abalar pelas imposições que a Vault quer fazer a ela e que parece que quer virar o Seth de cabeça para baixo. Então, a princípio, ela vem como uma personagem muito carismática e que faz o papel do que aconteceu com a Luz Estrela na primeira temporada. Só que diferente da Annie e da Rainha Maeve, que se submetem a essas situações, que passaram por momentos difíceis e que aceitam as imposições da Vault para continuar fazendo parte do Seth, a Tempesta não liga para isso. Ela desafia as regras, então isso faz com que a gente crie uma empatia pela personagem. Mas aí tem pequenas coisinhas que vão sendo colocadas e que mostram pra gente que por mais que a sua história tenha sido alterada, alguns elementos do Stormfront ainda estão presentes na Tempesta. Desde o corte de cabelo dela até a gente descobrir que ela vem de Portland. E eu não tô generalizando porque é claro que muitas pessoas usam esse corte de cabelo, muitas pessoas vivem em Portland e não tem nenhuma ligação com esses elementos, mas com certeza são referências sutis que a série tá utilizando para mostrar pra gente como essa personagem ainda tem raízes racistas. Então é um corte de cabelo que durante muito tempo foi associado aos skinheads. Portland, né, o estado de Oregon no geral, tem um passado, tem um histórico racista de muitas lutas, de muitas revoltas contra o povo negro, contra asiáticos, contra imigrantes no geral. Então, mesmo alterando a origem nazista da Stormfront, a gente vê que ela ainda carrega pensamentos racistas. E isso fica ainda mais claro no final do 3º episódio, quando ela simplesmente assassina o irmão da Químico e no processo mata diversos inocentes. Todos eles negros. Ou seja, ela não se importa com a vida deles, ela também não se importa em ser uma heroína de verdade. A Tempesta pode ser contra os ideais da Vault, pode ser contra o Capitão Pátria, mas ela não é a mocinha que veio para salvar o dia.
Mas e aí, qual vai ser a real motivação dela? Bom, a Tempesta pode não se importar com os ideais da Vault e com o Seth, mas tem alguém que se preocupa e que tá em uma jornada não só para reconquistar o seu lugar na equipe, mas também a sua própria confiança. O Profundo. É difícil ter empatia por um personagem que fez muita merda na primeira temporada e que inclusive foi expulso da equipe por ser um filho da puta. Mas a segunda temporada continua esse caminho de autodescobrimento do Profundo e principalmente de aceitação, pra a partir daí ele ter a sua provável redenção. Pelo menos esse é o caminho que parece que a série quer levar a gente a acreditar. Depois de ficar bêbado, causar confusão pela cidade e parar na cadeia, o herói é tirado de lá pelo Arqueiro Águia, uma clara sátira ao Gavião Arqueiro. Eu já falei não só dele, mas de outros personagens que também são sátiras aos Vingadores nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui no card. O Arqueiro apresenta o Profundo à Igreja do Coletivo, uma espécie de culto que parece ter alguns seguidores entre os seres superpoderosos, mas ainda é tratado como uma piada pela maioria, apesar de estar aí se infiltrando e ganhando espaço na sociedade. E uma coisa que eu achei interessante é que em momentos chaves da conversa entre Arqueiro, Profundo e a Carol, que também faz parte do culto, os episódios focam bastante no refrigerante Fresca. Fresca é uma bebida cítrica distribuída pela Coca-Cola nos Estados Unidos, mas eu duvido muito que o produto esteja ali unicamente para fazer publicidade. Apesar de que meio que indiretamente isso possa vir a acontecer, eu acho que The Boys é esperta demais, é inteligente demais para simplesmente colocar um refrigerante ali e a gente acreditar que é só uma propaganda. A primeira associação que a gente pode fazer é que a Fresca estaria associada com os membros do culto de alguma forma, talvez até como uma maneira deles se reconhecerem. Então, oferecer o refrigerante de determinada maneira para uma pessoa faz com que vocês se identifiquem. Então, role tipo aquele, entendi, você tá me oferecendo Fresca aí desse jeito, ok, você faz parte do meu clubinho. Ou a série tá brincando com uma expressão da língua inglesa e que provavelmente você nunca ouviu falar, que é drinking the Kool-Aid, e que ironicamente, ou não, também tá ligada a um culto. Nos anos 70, o ativista Jim Jones fundou uma comunidade na Guiana que pregava ideais radicais e o via como uma espécie de representante divino. Os membros desse culto viviam em um lugar chamado Jonestown, que é justamente o sobrenome do cara, e seguiam as suas ordens fervorosamente. Em 1978, o governo americano começou a investigar as atividades desse culto e descobriu que existiam diversas irregularidades. Com isso, o Jones assassinou os agentes enviados até o local antes que eles pudessem levar essas informações para os Estados Unidos e ordenou um suicídio em massa dos seus seguidores. Ele justificou seus atos dizendo que os inimigos estariam se preparando para invadir o local e que eles atacariam a todos, torturando-os até a morte. Portanto, seria melhor se eles mesmos acabassem com suas próprias vidas de maneira digna e indolor. Para isso, mais de 900 pessoas tiraram as suas vidas ao ingerir Kool-Aid, que é uma espécie de quisuco com cianureto de potássio. Assim surgiu a expressão drinking the Kool-Aid, que é utilizada quando alguém aceita ou é persuadida a aceitar uma ideia perigosa ou estúpida por acreditar que a recompensa por fazer aquilo será maior do que se ela simplesmente não fizer nada. Então, uma das possibilidades é que The Boys esteja utilizando a Fresca como uma representação do Kool-Aid. São ideias perigosas ou estúpidas ou no mínimo duvidosas, mas que estão sendo pouco a pouco colocadas na cabeça do Profundo e dos seguidores desse culto, já que a situação que ele está é ruim. Então, qualquer coisa que eles façam agora é melhor, é um passo a mais para eles atingirem os seus objetivos. E com isso, eles acabam se infiltrando cada vez mais nesse culto e sendo até mesmo persuadidos ou recebendo uma lavagem cerebral. Então, talvez a gente até veja uma adaptação da expressão para eu não acredito que você tá bebendo Fresca. Do jeito que The Boys é uma série que toca na ferida, eu não duvido nada que isso aconteça. E por falar em tocar na ferida, a história do filho do Capitão Pátria
Pátria com a Becca continua tendo desdobramentos interessantes. Ele tenta se tornar uma figura paterna pro garoto, mas a troco de quê? Qual é a motivação dele? Não é como se o Capitão Pátria resolvesse se tornar uma pessoa melhor agora que tem um filho. Não é como se a convivência com ele fizesse com que ele quisesse ser alguém mais, quisesse deixar essa vida pra trás e mudar tudo. Não, muito pelo contrário. Ele continua sendo babaca com a Becca e com a criança. Então, por que esse interesse? Será que é unicamente pra atingir o Billy? Eu vejo muita gente falando que gosta de The Boys, mas que teoricamente a série já teria que ter acabado, porque os supers são realmente muito poderosos e eles simplesmente acabariam com os rapazes em um segundo se eles quisessem. Mas não é isso que eles querem. Primeiro que alguns dos personagens ali nem sabem do envolvimento dos rapazes no que tá acontecendo na vida deles. E segundo, que o Homelander, que é o principal afetado por tudo que tá acontecendo, é maluco. Ele é simplesmente insano e ele quer esmagar os seus oponentes, ele quer acabar com eles de maneiras em que ele vá sentir prazer. Então talvez usar o seu filho, o filho da Becca, da ex-esposa do Billy, seja uma maneira que ele veja muito prazer em torturar o seu oponente. Resta saber como. Como ele vai fazer isso? Será que ele quer transformar o garoto em um ser caótico desde pequeno? Um super ser que desde pequeno vai ter a influência de alguém tão maluco quanto o Homelander? Eu não sei. Como todo esse plot é original, como nada disso existe nos quadrinhos, eu não sei o que esperar. Mas sei que o Capitão Pátria tá usando essa criança de alguma maneira. Bom, depois de 3 episódios, a história tá pronta pra seguir o seu próprio rumo. Os rapazes tiveram uma vitória sobre a Vault ao expor toda a situação do composto V, mas isso logo foi abafado e não teve a repercussão que eles esperavam. Agora eles têm de lidar não só com a acusação de serem os assassinos da Steel, mas também de estarem envolvidos com grupos super terroristas, já que o terrorista morto pela Tempesta era irmão da Químico e com certeza eles vão ser associados a isso de alguma maneira. Quero muito ver como vai ser esse confronto entre Tempesta e Capitão Pátria, porque tá claro que ele não tá nada feliz com a presença dela na equipe. Tô torcendo pra ver uma redenção da Rainha Maeve, porque ela também é uma personagem muito interessante, mas senti a Luz Estrela um pouco sumida nesses 3 primeiros episódios. Talvez agora, pelo modo como terminou o 3º episódio, ela venha a ganhar mais destaque e tenha mais espaço pra aparecer, pra brilhar, ironicamente. Mas ela ficou um pouco apagadinha nesses primeiros 3 episódios e é uma personagem que eu gostei muito da primeira temporada, então quero ver ela tendo tanto destaque quanto na primeira, agora na segunda. Mesmo com apenas 3 episódios, a segunda temporada de The Boys já empolga e mostra algo que vem sendo construído desde a primeira temporada. Não adianta torcer pra ninguém, não adianta achar que existem heróis, que existe um lado certo dessa história. Todo mundo é um filho da puta ou vai te decepcionar de alguma maneira na realidade de The Boys. Mas essas foram as minhas impressões dos 3 primeiros episódios da segunda temporada. Comenta aí embaixo o que você tá achando da série e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, no nosso TikTok e no meu Instagram pessoal, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. O episódio se abre com o sendo desentregada e o que sobrou dela fica sendo... Ela quer pintar o set. Talvez até como uma maneira deles se reconhecerem. Você tá me oferecendo aí... Não é assim. Ah, entendi. Talvez até como uma maneira deles se